o que ficou no imaginário da população, Cláudio? Grande parte dos eleitores não achou que foi uma eleição justa, que foi uma competição igual. Porque se tivesse sido, né, por exemplo, o que está garantindo lá que a Venezuela não seja reconhecida pelas grandes democracias do mundo, como o Maduro tendo sido eleito? O raio do voto impresso, que a gente queria tanto aqui no Brasil, e que houve uma força-tarefa contra, inclusive de ministro supremo, dentro do Congresso Nacional, para que isso não fosse aprovado. Se tivesse lá o comprovante sim digital, ia todo mundo contar bonitinho ali, bateu com ele com voto eletrônico, está resolvido, ninguém ia questionar o resultado da eleição. Olha o custo para a democracia que a gente está pagando de não ter implementado algo tão simples de se fazer. A impressão tem na maquininha de cartão de crédito, você leva o seu comprovante para casa para você, olha, eu tenho aqui uma prova de que esse cartão fui eu que passei, que o valor é esse. Qual a dificuldade de fazer, como na Venezuela, de botar aqui um comprovante impresso do lado da urna eletrônica? Assim, olha o preço que a democracia está pagando por isso mais uma vez. Você sabe que inclusive eu pedi para a produção colocar, me avisem quando estiver pronto, aí tem um vídeo do Lula falando disso. E isso é importante porque é o seguinte... todo mundo, tá aí, tá pronto o vídeo? Solta o vídeo aqui, por favor, para a gente assistir. Só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Cláudio, primeiro que ele parece que está sóbrio, né? Então, assim, fala uma... Isso é uma coisa... ticket. E você pode reparar, foi um lapso ali de verdade. Eu queria tanto um ticket, né? Você sabe quando é que o Lula não está mentindo? Você pode reparar. Quando o Lula está mentindo, ele dá uma olhadinha para o céu, pro teto, assim. Ele dá uma olhadinha tem cima. isso, é? Tem. Você pode reparar. Quando ele dá uma olhadinha para cima, assim, é que ele está mentindo. Ele não olha para cima. Ele está falando aquilo que é verdade. E nesse assunto especificamente, é óbvio que o que está garantindo a democracia na Venezuela é o ticket. É o raio do voto impresso ao lado da urna eletrônica. E por que aqui no Brasil a gente não faz a mesma coisa? Não, e virou crime você falar disso. Inclusive, isso vai virar uma pauta de negociação da bancada do PL no Senado e na Câmara. Opa. Não apenas a anistia, mas também o voto impresso. Então, peraí. Olha só, temos breaking news aqui. Como é que é? Me explica de novo, explica para a nossa audiência. Já sugeri aos senadores do nosso bloco, aos deputados do PL na Câmara, que nas conversas com os candidatos à presidência da Câmara do Senado, esteja na pauta obrigatoriamente, entre outras coisas, a aprovação do projeto de anistia e a implementação do comprovante impresso ao lado da urna digital. Excelente. É bom que as pessoas entendam o seguinte, a gente está falando não é de voto de papel, a gente está falando da impressão do voto eletrônico. Isso, inclusive, foi uma pauta, eu conheci Bia Kicis nessa pauta, nem deputada ela era. Essa sempre foi uma pauta dela. O voto auditável, né? Isso do voto auditável. Mas não é só dela. O ministro Gilmar Mendes, quando presidente do TSE, ele encomendou estudo para que se desenvolvesse uma urna com a impressora acoplada. Isso está nos anais aí do TSE. E isso, de repente... Foi assim. Em 2002 foi assim, o presidente era o ministro Fux, do TSE. Eles fizeram em 3% das urnas como teste. É isso. E funcionou. E de repente virou um crime você falar sobre isso. Quer dizer, virou um dogma. Não se pode mais cobrar impressão do voto, senão é um atentado à democracia. Senhores, senhora ministra Carmen, senhores ministros do Supremo, não é possível. Não é possível, né? A sociedade não é besta, não é idiota. Se isso era uma pauta do próprio judiciário, do próprio TSE, conduzida pelo próprio ministro Gilmar, depois pelo ministro Fux, se isso foi testado, foi aplicado,
Então, assim, inclusive eu me lembro até que a discussão era o seguinte: não tem dinheiro nesta eleição para aplicar o banco para comprar né, mais urnas, para desenvolver novas urnas, comprar urnas com a impressora. A gente tem, naturalmente, de retomar essa pauta, faz muito bem. Você está trazendo um tema, inclusive, que é um tema também de debate sempre nosso aqui, da importância dessas eleições para o comando da Câmara e para o comando do Senado. E eu te devolvo essa questão. Lá no Senado, parece que já há um consenso pré-definido, que é Davi Alcolumbre, todo mundo já dizendo amém para o nome do Davi Alcolumbre. Mas o Davi Alcolumbre, por exemplo, até agora não se manifestou sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele está na categoria indecisos, em cima do muro. Como é que fica isso? Olha, todos acompanharam que o nosso bloco, né, de aproximadamente de 33 senadores, na eleição passada, em que competiu Rodrigo Pacheco e o nosso candidato Rogério Marinho, nós fomos derrotados. Tínhamos que ter 41 votos, tivemos 33 votos. Contra um candidato que, em tese, é menos articulado do que o próprio Davi Alcolumbre. Sim. E agora, nessa oportunidade, como o Davi Alcolumbre já colocou o seu nome na disputa, e a gente entende que a gente não tem número suficiente de senadores hoje para fazer um presidente nosso, e nós passamos 2 anos, durante a presidência do Rodrigo Pacheco, sem presidências aí de comissões importantes, sem espaço na mesa diretora que pode, por exemplo, opinar na questão do impeachment. Claro. São cargos estratégicos que nós fomos alijados por termos concorrido. Então, a maioria do bloco entende que não é a oportunidade de se enfrentar o Davi Alcolumbre, até porque, eu quero fazer com ressalva, com todo o custo que isso possa me causar, o Davi Alcolumbre foi um bom presidente do Senado durante o governo Bolsonaro. Foi com o Davi Alcolumbre que nós aprovamos uma série de coisas aqui, de reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, marco do saneamento básico, uma série de coisas com a ajuda da articulação dele na presidência do Senado Federal. E, obviamente, que a gente cobra do Davi Alcolumbre agora esse tratamento de respeitar a proporcionalidade nas comissões. Ou seja, se o PL é o maior partido, tem que escolher quem vai ser o presidente da comissão mais importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muita gente está nos assistindo não entende, às vezes, como é que funciona a prática política, né? Então, eu acho que vale a pena exemplificar. Quer dizer, quando a oposição lançou um candidato próprio contra o Rodrigo Pacheco e perdeu, o que o Rodrigo Pacheco fez de vingança, de retaliação política? Não entregou cargo nenhum, não respeitou a proporcionalidade da bancada, embora o PL seja uma grande bancada, né? Não entregou comando de comissão, não abriu espaço na mesa diretora, ou seja, a oposição ficou sem nenhum tipo de cargo diretivo dentro do Senado, sem condição de pautar nada de interesse da própria oposição. Vejam o que está acontecendo com o Arthur Lira na Câmara. Nós temos hoje a Carolina de Tônio comandando a CCJ, disso, né? Que é a comissão mais importante. Está pautando a anistia hoje, inclusive. E está pautando a anistia, CCJ. Isso só foi possível a partir de uma composição em apoio ao Arthur Lira. Justamente para quê? Para permitir que o Arthur Lira, então, abrisse, né, e respeitando a proporcionalidade das bancadas, abrisse para a oposição comandos importantes de comissões e da própria mesa diretora. Então, isso é fundamental na hora de você articular. Então, quem nos assiste, você que está aí, eu sempre digo aqui que a gente aqui faz um trabalho de conversão, do militante em cidadão, viu, Flávio? Porque o cidadão, aquele que quer participar da política, ele precisa entender como funciona a política, e aqui nosso compromisso aqui é ajudá-lo a entender a política, é ajudá-lo a compreender como é que funciona exatamente os bastidores. Vocês viram aí no vídeo de entrada que nós temos agora, mostrando o objetivo do canal. O objetivo do canal é botar a régua do debate lá em cima, é fazer com que vocês atuem com estratégia, entendam como é que é a política, apoiem as decisões adequadas, né? Porque essas que vão permitir que você ganhe poder dentro de uma estrutura e possa criar condições para que lá na frente talvez você até comande a estrutura.